Quem nunca ouviu falar em carteira de ações pensando em ganhar dividendos? Muitas pessoas comentam que tem, que já tiveram, que conhece alguém. Enfim, é uma coisa bem comum no Brasil. Mas será que é tão fácil? Será que é tão simples montar uma carteira boa, pagadora de dividendos? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Eu vou falar onde buscar as informações para que vocês tomem a decisão correta na hora de escolher as ações que queiram comprar para montar essa carteira. E vou pegar uma ação conhecida que é o Bradesco e vou aqui mostrar para vocês como ela se comporta usando o próprio site aqui que eu vou passar para vocês aqui durante a apresentação, tá certo? Vai ser um vídeo bem tranquilo, bem leve. Eu não vou aprofundar muito porque as informações estão na internet e o raciocínio ele é bem simples e bem tranquilo, tá? É só acompanhar aqui que vai ficar claro até o final do vídeo, tá certo? Primeira coisa, uma empresa para pagar dividendos, ela tem que ter lucro, certo? Se ela for listada em bolsa, 25% desse lucro tem que ser distribuído para os acionistas. Isso é uma lei nacional, já faz tempo. E se ela não for listada em bolsa, vai do estatuto. Esse lucro ele é distribuído como dividendos ou como JCP, juros sobre o capital próprio. Diferença das duas modalidades. Dividendos, simplesmente a ação está, sei lá, custando R$30 hoje e a empresa anuncia que hoje quem tem ação no fechamento do mercado vai receber R$1 por ação de dividendos. Então ela hoje fecha em R$30, por exemplo, amanhã acorda a 29, porque R$1 desses 30 vai cair na conta do acionista em data que ela também divulga no ato do comunicado sobre o pagamento, certo? Isso é uma coisa bem comum, principalmente em empresas que têm lucros constantes, empresas mais longas, perenes, a gente vai já falar sobre isso. Outra forma de pagar isso são os juros sobre o capital próprio. É a mesma coisa, tá? É divulgado que a partir do dia tal, quem tiver com a empresa no fechamento vai receber X para cada ação. E acontece também o abatimento no valor da ação. Se a empresa custa no fechamento daquele dia da divulgação R$20 e vai ser pago aí R$1 de JCP, juros sobre o capital próprio, ela no outro dia acorda valendo 19. Alguém deve estar se perguntando agora, pô, então não é um presente, né? Porque se abate do valor da ação, se eu somar o que eu recebi com o valor que ficou em ações na minha carteira, eu vou ter a mesma coisa. Sim, mas a crença é que a empresa que paga sempre, regularmente, dividendos ou JCP ou os dois, é uma empresa sólida. Se está pagando, ela tem lucro. Então, a longo prazo, é uma empresa que não vai, entre aspas, dar prejuízo para quem montou a carteira. Essa crença é real? A gente vai já falar sobre isso aqui quando eu colocar a tela do computador para vocês, tá certo? Eu penso que é uma maneira de diversificar? Sim, e já antecipo. Quem tem uma carteira dessa e sabe mexer também com opções, consegue fazer uma remuneração um pouco melhor. E eu vou mostrar exatamente aqui no Bradesco, ao final do vídeo, que dá para fazer um rendimento tão bom ou até melhor quanto que a Selic, por exemplo, está pagando. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui no computador? Bom, a primeira dica que eu dou para vocês aqui é sobre o site que eu uso para dar uma estudada, escolher as ações, enfim, tomar minhas decisões. O site é esse aqui, ó, Fundamentos, com U no final, fundamentos.com.br. Se vocês pegarem qualquer empresa e colocarem aqui, vamos colocar a Petro, por exemplo, Petrobras, PETR4, Petrobras. O site vai falar tudo sobre todo mundo. Aparecem algumas propagandas aqui, nada que a gente vai morrer do coração, enfim. Quem não gostar, vem aqui e some com elas. Mas o que interessa é que quando você expõe, dê uma olhada. Todos os dados fundamentalistas estão aqui. Balanço patrimonial, ativo circulante, certo? Para escolher dividendos, particularmente, eu olho pouca coisa, tá? De cara, o histórico gráfico, se eu for montar uma carteira de dividendos, como essa empresa se comportou nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Mas se vocês olharem aqui, ó, a gente tem a variação da Petro, por exemplo, ao longo dos últimos 5, 6 anos, né? E se eu for aqui, eu consigo ver o histórico de todos os anos
da empresa. Então é bem simples. Ou eu posso simplesmente usar um programa de análise gráfica aqui, que geralmente quem mexe com ações tem acesso. Tá? Bem como já sabe até quais são as empresas mais antigas, mais perenes, mais confiáveis. Primeiro ponto. Segundo, embora muita gente desconheça esses termos fundamentalistas aqui, por que eu gosto desse site? Se eu colocar aqui em PL, por exemplo, e colocar o mouse ou o cursor aqui em cima do interrogação, ele explica. Preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se leva. Enfim, ele vai mostrando, certo? Cada sigla dessa. Isso eu acho muito legal. No caso de dividendo, o que eu me preocupo? Eu olho se ela está tendo lucro nos últimos meses e anos, certo? Isso aí, se eu for aqui, eu consigo saber. Tem uns balanços em Excel, simples assim. E eu olho também esse dado aqui, o dividend yield, tá? Dividendo pago por ação, dividido pelo preço da ação. É uma proporção, certo, de quanto se recebe de dividendo pelo valor que a ação custa. Então, com isso, eu consigo ter uma ideia legal do peso que eu vou ter de dividendos em relação ao que está valendo aquele papel. E isso aí a longo prazo é muito interessante. Se eu pegar aqui, por exemplo, dados históricos, proventos, eu tenho tudo que foi pago, certo? Ao longo dos anos aí. E eu clicando aqui em agrupar por ano, fica até mais fácil ver. 2020 nada, isso aqui é a pandemia, né? Petrobras, enfim, decisão do governo. 22 pagou muito bem. Eu particularmente, certo? Como eu disse na abertura, eu utilizo isso e ainda faço, por ser empresa grande, por exemplo, uma Petro, Vale da Vida, um banco, de repente, um lançamento longo de opções. Porque se eu tenho o papel garante as opções. Se eu fizer um lançamento bem feito, de forma a não ser exercido, eu ainda consigo remunerar melhor ainda a carteira. Tá? Eu queria mostrar, por exemplo, o Bradesco para vocês, mas antes de fazer isso, bem rápido, percebam que a Petrobras ela paga tanto juros JCP, né, sobre capital próprio, bem como dividendo. Ela opta pelas duas modalidades. Eu comentei Bradesco, por quê? BBTC 4. Tem as duas, a 3 também é ordinária. Eu vou na preferencial, vou escolher uma das duas. Escolhi. Porque o Bradesco, hoje, no vídeo, na gravação desse vídeo, lá na frente também, depende muito de quando você vai ver, porque esse vídeo é atemporal, é uma empresa que não tem o dividend yield tão alto, certo? Está dando aqui menos de 10% em proporção. Isso aqui a gente consegue confirmar quando vem aqui dados históricos e clica em proventos, como eu fiz agora há pouco com a Petro, e agrupa por ano. Vocês podem ver que se eu fizer uma média aqui, vai dar em torno de 1, alguma coisa, e essa empresa, nos últimos anos, tem valido mais que 10, 11 reais. Então daí, essa conta aqui, não dá 10%, certo? Mas é uma empresa boa para fazer lançamento de opções. Então, quando eu faço esse pacote, eu acho ela bem atrativa. É uma empresa que caiu bem na pandemia, 20, 21, 22, mas recuperou bem. Não estou indicando, tá? Estou falando assim, se eu fosse escolher um agora, mas é uma empresa que tem tido lucro no seu histórico. Tá certo? E, como eu falei, geralmente é interessante pegar bancos e empresas do setor elétrico, porque são empresas que dificilmente, se forem empresas grandes, elas venham a levar um catrapo e quebrarem do nada. Diferente de pegar uma empresa de varejo, que como a gente já viu aí algumas, tipo Magazine Luiza, que levou um espancamento, empresas que não têm uma frequência longa, regular, de pagamento de dividendos ou de JCP. Tá certo? Por isso que eu deixei para citar o Bradesco aqui para vocês. Tranquilo? Uma coisa interessante aqui, quando vocês forem analisar também a empresa, que fique bem claro, não é recomendação, mas quando eu venho aqui em VPA, valor patrimonial por ação, é o valor que tem dividido pelo número de ações,
Aqui fala que a empresa teoricamente deveria ter a ação valendo R$ 15,15. Ela hoje está valendo aqui na gravação do vídeo, dia 5/3/25, 11,47. Está valendo menos que isso, mesmo tendo lucro. Sal, mas não deveria estar custando em torno disso ou mais, já que ela tem perspectiva de mais lucro ainda, todo ano e tal, enfim. Pessoal, eu também falei no começo que tem que ter cuidado na hora de montar uma carteira dessa, porque mercado de ações não é movido a fundamento, certo? É movido a humor de mercado. Então, se tudo entra em euforia por uma mudança de governo, alguma coisa, um dado econômico, as empresas sobem. Se tem uma pandemia com lucro ou não, igual aqui, ó, 20, 21, 22, as empresas caem, né? As ações das empresas caem. E essa flutuação, dependendo da época, se vocês tiverem que fazer uma realização e se desfazer, tiverem que se desfazer das ações por algum motivo particular, isso pode ser prejudicial. Então daí vem um outro conselho. Quer montar uma carteira dessa? Usa um capital que não seja o primeiro que vocês venham a precisar em caso de necessidade emergencial, certo? E pensem a longo prazo mesmo. Esqueçam o valor das ações, como se fosse uma aposentadoria. Isso aqui não é uma coisa que para quem está com 20 e poucos anos pensar em fazer, sendo bem direto, tá? Porque existem outras formas de ter uma remuneração parecida, tá? Algumas pessoas optam por montar uma carteira dessa com fundos imobiliários. Eu não curto muito, mas é muito pessoal. O raciocínio é semelhante, mas se fosse para montar, eu montaria com ações. Tem pessoas que não usam, aliás, eu arrisco dizer que boa parte não usa a técnica aliada ali de lançamento de opções para dar uma remunerada, e isso é comum, porque quem mexe com carteira de dividendos apenas quer comprar e deixar, tá certo? Mas não façam isso com todo o capital, façam com a parte menor. E não façam com empresa só. Deem uma diversificada. Isso é uma coisa que eu falo que tem que ser assim, tá certo? Senão, a qualquer primeiro sinal de fumaça que acontecer, de repente vocês vão ter que se desfazer e levar um catrapo de bobeira, tá certo? Sem necessidade. Tá bom? Eu coloquei banco aqui, eu poderia colocar uma elétrica, sei lá, um Eletrobras da vida, também paga dividendos. Aí tem gente que gosta de colocar na 8,8% aqui de média. Eu vi aqui empresas pagando 20, 25, 30, isso aí me assusta, porque quanto mais alto esse valor aqui do dividend yield, teoricamente menos a empresa está investindo nela mesma, porque está pagando muito do que recebe para os acionistas. Enfim, vai de cada um. Isso aqui é calculado em cima do preço das ações. Existe também um outro dado chamado de payout, que ele é calculado em cima do lucro, quanto do lucro é pago para o pessoal. Então, em cima do payout ali que as empresas divulgam, a gente consegue saber se ela realmente investe nela mesma ou apenas sai pagando. São vários dados, mas é uma coisa que você senta aqui, analisa 5, 10, 20, 30 minutos no máximo e toma a sua decisão. E na pior hipótese, conforme os balanços venham saindo, que são trimestrais, geralmente aqui no Brasil, empresas nacionais, a gente pode pegar e dar uma olhada se vale a pena mudar de empresa dentro do setor ou diminuir o peso em um, aumentar em outro, aumentar o peso setorial, simples assim. Beleza? Bom, pessoal, para fechar o vídeo, eu queria deixar aqui algumas dicas, tá? Escolham empresas realmente com um longo histórico para que vocês avaliem a saúde da empresa. Olhem o histórico gráfico, porque às vezes pode acontecer um imprevisto e vocês precisem se desfazer de algumas ações dessa carteira de dividendos. E se vocês passam por essa necessidade justamente no momento de baixa do mercado, vocês podem vir a ter prejuízo, né? Porque embora tenha ganhado aí vários meses de dividendo, de JCP, enfim, o preço da empresa descompensa esse lucro recebido durante esse tempo, tá certo? Optem por empresas de banco, setor bancário, ou elétricas. Essas empresas, elas têm um histórico longo realmente. Empresas não listadas em bolsa e com pouca vida de mercado, 5, 6, 8 anos, eu julgo empresa muito jovem ainda, não madura.
Podem enganar no começo por estar dando lucro, porém, quando quebrar é de uma vez só. Tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço. Espero ter ajudado. Valeu!